Este episódio é patrocinado por Eizo, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens. Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações. E Photoshop Conference, o maior evento sobre Photoshop da América Latina. Fala galera, meu nome é Alexandre Kise, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Photopro TV. Antes de começar, eu quero agradecer a todos que acompanharam o nosso primeiro episódio e enviaram dicas, sugestões, elogios. Nós da equipe Photopro estamos muito contentes e queremos sempre contar com a sua opinião e participação. Lembrando mais uma vez, para que você interaja com o conteúdo do nosso podcast, basta enviar um e-mail para podcast@photopro.com.br. Nesse podcast eu preparei um conteúdo super especial, com dicas sobre Photoshop e uma grande novidade. A partir de agora teremos o concurso Photopro TV, que a cada episódio terá uma pergunta para você responder e ganhar prêmios. Mais à frente eu vou explicar mais detalhes sobre isso, porque agora está na hora de uma dica de Photoshop. E a dica que eu quero apresentar hoje é sobre AutoAlign, um conjunto ou uma ferramenta extremamente importante dentro do Photoshop que surgiu já no Photoshop CS3 e que pouca gente tem usado ela para valer. E hoje eu não vou usar ela da forma tradicional, eu quero apresentar para vocês realmente uma forma um pouco diferente de utilizar essa ferramenta. Tradicionalmente o AutoAlign é usado para você fazer uma foto panorâmica, ou seja, eu vou fotografar uma paisagem por partes. Então o que eu faço? Capturo uma parte, venho, capturo outra e assim por diante. Para o Photoshop é importante que exista pelo menos 20% de sobreposição entre as partes. O que significa isso? Esse 20% de sobreposição é quando uma parte da imagem se repete na outra parte da imagem. Isso faz com que o aplicativo tenha condição para analisar qual imagem continua com qual e de que forma ele vai recortar uma imagem na outra. Ou seja, eu tenho uma sequência, eu tenho uma área de trabalho bem definida. Agora vamos pensar numa situação da seguinte forma. Eu preciso capturar uma imagem com uma resolução muito alta. Eu vou utilizar exatamente o mesmo princípio que é da Photomerge, ou que é dessa fotografia panorâmica que a gente está conversando até agora, porém eu vou trabalhar com ele em cima de um produto, de uma imagem estática, para gerar uma imagem de alta resolução. Então eu vou fazer a captura dessa imagem à prestação, e esse é o nome da nossa técnica, fotoaprestação dentro do Photoshop. Então vamos lá, nossa dica começa pelo Bridge. A primeira coisa que temos que fazer é selecionar as imagens que fazem parte dessa composição. Eu tenho 3 imagens que foram fotografadas com os bichinhos. Vou entrar no menu Tools, descer até a opção chamada Photoshop, que é o aplicativo que a gente vai utilizar, e escolher o Photomerge. Neste momento, o Photoshop vai ser aberto e uma caixa de diálogo indica o que vai ser feito. Ou seja, eu tenho 3 imagens que vão receber um processo de alinhamento automático pelo AutoAlign, presente do lado esquerdo do comando, e depois disso vão receber uma junção automática que é o Blend Images, justamente para que uma imagem tenha uma continuidade perfeita uma com a outra. Então basta você clicar em OK, o aplicativo automaticamente começa a fazer todo o trabalho. A primeira parte é posicionar todas as imagens em layers independentes. Na sequência ele aplica o AutoAlign, e depois disso o AutoBlend, onde ele faz a junção dessas imagens para a gente. Você vai notar que todo o processo aconteceu com muita facilidade nesse momento. Depois disso, o que eu tenho que fazer? Com os layers selecionados, já prontinhos, eu vou entrar no menu de Layers, vou descer até a opção chamada Merge Layers, ele vai juntar esses layers em uma única camada, e com a ferramenta de Crop, eu vou determinar qual é o enquadramento que eu quero nesse momento. Então, eu vou fazer um enquadramento nessa área aqui. Clico em Enter, meu enquadramento está perfeito. A única coisa que faltou para finalizar foi justamente completar essa partezinha aqui de cima. Você vai ver que isso é muito fácil. Vou pegar a ferramenta de seleção retangular, seleciono uma área proporcional àquilo que eu quero completar e pressionando Command Option, eu arrasto essa área para cima. Joia! Se você trabalha com PC, a tecla de atalho então seria Ctrl e Alt. Já tenho a minha imagem prontinha. Notem que mesmo que eu coloque essa imagem a 100%, a gente não vê problemas de junção nesse momento. Eu vejo todos os pelinhos, por menores que eles sejam, colocados certinhos. A transição de uma foto para outra acaba sendo impecável. E não deixa de ser um processo extremamente simples. Agora, notem o seguinte, eu utilizei somente 3 imagens.
E essas imagens estão na mesma característica, que é uma característica, neste caso, horizontal. Eu posso capturar as imagens na horizontal e vertical. Ou seja, eu fiz uma outra captura onde eu trabalhei com 3 colunas e 3 linhas. Então, no total, eu tenho uma quantidade maior de imagens nesse caso. O processo começa exatamente da mesma forma. A primeira coisa é selecionar as imagens pelo Bridge. Então, seleciono a primeira, aperto Shift, seleciono a última imagem. Vou até o menu de Tools, Ferramentas, Photoshop, Photomesh. A caixa de diálogo é aberta, eu tenho 12 imagens nesse momento. Essas imagens vão ser feitas o alinhamento automático e, na sequência, o Blend, que é a junção. Clico em OK e notem, o aplicativo começa a carregar cada uma dessas imagens para mim. E, claro, colocando o seu respectivo nome. Então, por exemplo, eu tenho a imagem número 12-prestação.nef, que nesse caso é um arquivo nativo. O que o Photoshop fez? Colocou um layer exatamente com esse nome. Na sequência, ele entrou com a imagem número 11, depois a imagem número 10, a imagem número 8, a imagem número 6 e assim consequentemente. Nesse caso, ele vai repetir o processo até completar as 12 imagens dentro de um mesmo documento. Uma vez que isso foi finalizado, o aplicativo vai selecionar todos os layers, vai entrar no menu Edit e vai pedir a opção Auto Align. Pode ver, eu não estou fazendo nada, o aplicativo está automatizando todo o procedimento. O único cuidado que eu tive nesse momento foi durante a captura. Ou seja, uma captura que teve um planejamento um pouco melhor, onde eu tinha pelo menos aquela sobreposição de 20%. Eu normalmente acabo usando uma sobreposição um pouco maior. Isso permite que eu tenha uma folga mais interessante e garanta que meu processo vai ser exatamente perfeito em qualquer situação. Ok, de volta. Notem, o Auto Align está trabalhando nesse momento. Então ele já analisou a imagem 2, o layer 1, tudo certinho. No final, ele vai fazer o quê? Vai criar a minha imagem panorâmica final. Pronto, essa imagem já foi criada nesse momento. Neste segundo exemplo, eu capturei um produto bem pequeno e fiz a captura dele à prestação pensando numa utilização bastante grande. Notem o seguinte, eu tenho 6 imagens. Então, mais uma vez pelo Bridge, eu seleciono a primeira, pressiono Shift e seleciono a última. O aplicativo seleciona todas as imagens que estão no intervalo entre elas. Entro no menu Tools, desço até a opção Photoshop e escolho novamente Photomesh. Uma caixa de diálogo aparece com as opções de Auto Align, que nós vimos do lado esquerdo, o Blend na parte inferior e as imagens selecionadas ao centro. Clico em OK e o aplicativo começa a executar todas as funções automáticas para a gente. Isso significa que ele abre os arquivos dentro da janela de Layers, sobrepõe todos esses arquivos respeitando seus devidos nomes e, na sequência, ele vai selecionar todos os layers gerados por essa composição e vai aplicar o Auto Align. Pronto, todos os arquivos foram alinhados, selecionados dentro da janelinha de Layers e agora o Auto Align já está trabalhando. Na sequência, ele seleciona novamente todos os arquivos e aplica o Auto Blend. O Blend faz justamente com que as imagens tenham uma sequência perfeita entre elas, ou seja, eu tenho a primeira imagem, ele emenda na segunda, na terceira e assim consequentemente até chegar na sexta imagem. Ao final do processo, temos a composição já pronta. Notem que todos os layers foram posicionados um ao lado do outro e, por sua vez, cada um deles possui uma máscara. Para unificar esses layers, eu tenho que utilizar a mesma informação de Merge Layers. A partir de agora, eu tenho um único layer. E, novamente, com a ferramenta de corte, eu vou fazer o enquadramento que eu acho importante para essa foto. Notem, eu acho que esse enquadramento aqui ficou bastante interessante nesse momento. Pronto. Posso fazer o mesmo truque que eu utilizei na imagem anterior para completar a parte de baixo. Já está resolvido o meu processo. E se eu analisar qual é o tamanho dessa imagem agora, eu tenho uma imagem que tem 86 centímetros por 44 com uma resolução de 240 pixels por polegada, o que é muito superior ao que a minha câmera captura, uma vez que eu trabalho com uma câmera de 12 megapixels. Clico em OK e finalizo esse exercício.